Então vamos lá, galera, mais uma aula de língua espanhola. Hoje nós vamos ver o futuro perfeito do indicativo, tá? Vocês podem acompanhar na página 385, ok? Então eu vou colocar aqui página 385. Então vamos lá, o futuro perfeito do indicativo se usa para indicar uma ação futura que ocorrerá antes de outra ação futura e para fazer perguntas retóricas do passado. Então, ele é usado numa ação futura antes de outra ação futura. Então, é um futuro antes de outro futuro, tá? É um pouco complicadinho, mas vocês vão ver que não é tanto assim, não. Exemplos. Pablo já habrá salido quando nosotros lleguemos. Ou seja, Pablo já havia saído quando nós chegamos. Ou seja, é uma ação, né, ocorrida no futuro, ok? Antes de outra ação futura, ok? Então vamos lá. Não vou ler os outros exemplos porque é a mesma coisa. Estrutura. Como é um tempo perfeito, se forma com dois verbos. Então, é obrigatório, no tempo perfeito, eu ter dois verbos. Um é chamado de verbo principal e outro é chamado de verbo auxiliar. Assim como na língua portuguesa. Tranquilo? Então, vamos lá. O que a gente vai ter de estrutura? O verbo haver, tá? O verbo haver ele vai estar no futuro imperfeito do indicativo e você vai ter que ter um verbo principal. Só que esse verbo principal ele vai estar no particípio, tá? E particípio são aqueles verbos terminados em ado, ido, que a gente viu nas últimas aulas, beleza? Então vamos lá. Como que vai ficar o verbo haver? Yo habré, tu habrás, él habrá. Nosotros habremos, vosotros habréis, ellos habrán. Tá? Isso vocês vão usar esses, que é o verbo haver, mais os outros verbos principais no particípio. Ok? Então, o particípio dos verbos de primeira conjugação se formam com a terminação ado, mas os verbos de segunda e terceira conjugação com ido. Então, primeira conjugação vai ser formado com ado. Segunda e terceira com ido. Então é só gravar. Particípio é ado, ido. Tranquilo? Então, ó, exemplos. Amar, amado, pedir, pedido, mentir, mentido. Vamos virar aqui a página. Escribir, escrito, hacer, hecho, ver, visto, poner, puesto, decir, dicho, volver, vuelto, abrir, abierto, freír, frito ou freído, romper, roto, resolver, resuelto. Então, todos esses verbos, tá, que terminam em ado e ido são considerados verbos no particípio, tá? Esses daqui fugiram um pouquinho do ado e ido porque eles são verbos irregulares. E se são irregulares, obviamente não vão seguir a regularidade de ado e ido, tá? Isso aí vocês vão ter que mesmo praticar para poder pegar o jeito aí na hora de fazer as questões, tá? Mas os mais cobrados, né, nas questões são esses e os mais usados também. Então vocês podem ficar despreocupados. Mas caso surja algum outro que vocês não tenham conhecimento, vocês podem pesquisar no dicionário, ou então vocês podem me perguntar. Beleza? Então agora vamos para os exercícios.